condução em passeios. Então, o que seria condução em passeio com cães? Um conjunto de atitudes baseado no conhecimento do comportamento canino e também dominando os conceitos de estímulo, resposta e reforço, tudo isso sendo colocado em prática durante e até mesmo antes do passeio, com a finalidade de fazer esse passeio ser confortável para ambos, para o seu pet e para você. É óbvio que, falando assim esse conceito, a gente até impacta, né? Mas temos que conceituar para entender. Então, dado o conceito, eu quero compartilhar com vocês como que foi que eu cheguei nessa percepção que a gente teria que ter um conjunto de conhecimentos, teria que estudar para que isso fosse mais confortável, fosse mais prazeroso. A partir do momento que eu comecei a ter cães, deixa eu arrumar a câmera aqui. A partir do momento que eu comecei a ter cães grandes, né, que era considerado por pessoas que tinham pouco conhecimento, como cães perigosos, como animais agressivos, foi que eu percebi isso. A gente saía para a rua com os cães, sofria um certo preconceito, queria respeitar as pessoas, então a gente diminuía os passeios, procurava lugares que não tinham tantas pessoas circulando, e essa própria restrição ao passeio, né, essa própria não sociabilização, fazia com que o cãozinho ficasse mais ansioso, né, porque falta de exercício, falta de sociabilização, ansiedade. Quando a gente ia para a rua com o cãozinho com menos experiências, né, com mais frustração, mais privado de exercício, o cãozinho ia mais ansioso ainda. Ia mais ansioso, e aquela gesticulação ansiosa, puxando, e aquele afoitamento do organismo ali, passava uma impressão que gerava mais preconceito ainda. Até chegar um momento em que, visivelmente, a gente percebia que eu não era visto passeando um humano passeando com um cachorro, e sim um monstro arrastando um irresponsável, por causa do padrão comportamental dos cachorros e da aparentemente não ter o controle. O cachorro ficava puxando, afoito. Nesse momento, então, eu comecei a perceber que nós teríamos que estudar, teríamos que desenvolver estratégias para que você pudesse conduzir os cães de forma mais confortável, de forma mais segura, mais eficiente. Certo? E assim que a gente começou a estudar e descobrir essas coisas, né, a gente já logo começou a vivenciar N benefícios, né, muitos benefícios mesmo, mas seriam inumeráveis. Mas para ficar mais tranquilo, né, a gente pode ficar mais fácil, a gente pode resumir que você vai substituir, né, um passeio cheio de estresse, né, um passeio onde você pode muitas vezes causar lesão na musculatura do seu cachorro pela intensidade. Se você estiver usando coleira, né, você pode causar uma lesão na traqueia do cachorro, se o cachorro ficar muito afoito. Se frustrar, né, você estaria substituindo todas essas desvantagens por uma sensação de controle, de bem-estar, de relaxamento, que realmente não seria frustrante e seria muito prazeroso para você e para o seu cão. Mas então, vamos lá. Como que a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Vamos mostrar para vocês o passo a passo de como que a gente conseguiu chegar nesse ponto, nessa conclusão que a gente tirou e está aqui compartilhando com vocês hoje. Então vamos lá para o passo a passo, né? Como que a gente faz? Coisa importante, vamos fazer um pequeno comentário, né, sobre os erros que as pessoas cometem
na hora de passear com seus cães. Os principais erros. Os principais erros que as pessoas cometem. Vamos dar uma comentada, né? Um erro bem cometido, quando você vai passear com seu cachorro, que contribui para que não seja confortável o passeio, é você entusiasmar, empolgar o seu cachorro antes do passeio, né? Note, se o seu cachorro já não passeia com muita frequência, mesmo que passeie todos os dias, né, o momento do passeio é um momento muito especial para o seu cãozinho. Então, só o passeio em si já é uma situação empolgante. Então, se você pega a coleirinha e vamos passear e não sei o que, e o cachorro fica naquela loucura, ele já vai entrar no passeio num estado de euforia bem alto, e muitas vezes isso vai dificultar o seu controle. Alguns casos que o cãozinho até já está assim, apresentando um problema mais agudo de ansiedade para passear, seria até legal muitas vezes pegar a guia, pôr no cachorro, não ir passear, deixar passar aquela loucura ali, naquele momento que ele está ansioso. Mas enfim, não empolgue, não faça festa, tente ficar indiferente, tente sair para a rua como se o passeio fosse uma coisa normal, como você faria dentro da sua casa com seu cãozinho ou no seu quintal. Outro erro muito comum e que acaba frustrando muito as pessoas é usar uma guia curta, uma guia curtinha. A gente vê no mercado muitas guias curtas, né? Sem você ter ensinado o seu cão a andar junto. Sem você ter ensinado o seu cão a andar com guia curta, né? Nunca use uma guia curtinha sem o seu cachorro já saber que quando você puxa ele tem que ficar perto, porque isso é um treino. Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: para o cãozinho, tudo que ele tem que aprender, ele tem que experienciar. Então, quando você usa uma guia curta, sem ter ensinado, você põe a guia no seu cãozinho e entra em movimento. Só de você pôr, a expectativa dele para andar já tensiona a guia. Então já fica tensionado. Pode ser no peitoralzinho, como pode ser no pescocinho. Já tensiona. A partir do momento, todo movimento que o seu cãozinho fizer, ele vai estar sentindo a tensão, porque a guia está muito curtinha. Ele está puxando e você não está conseguindo ir junto com ele. E o que geralmente as pessoas fazem nesse momento? Puxam e soltam, mas o organismo não desiste de puxar. Então puxa e solta, mas o cãozinho está em movimento. Então, se eu quero andar, tá certo? Eu estou sofrendo para andar, porque está tensionado. Mas eu estou conseguindo andar? Então, eu vou acreditar que é assim mesmo, que para mim andar tem que sofrer, tem que puxar, tem que fazer força. E eu vou dar o meu sangue, porque a única forma que tem de eu andar é sofrendo. Então, quando você coloca a guia curta no seu cãozinho e entra em movimento com ele, com a guia tensionada, você mostra para o seu cãozinho que essa é a única opção que ele tem de se movimentar, tensionando. E aí, olha que curioso, o seu cachorro te puxa para sentir um cheirinho lá do poste, te puxa, e vai sempre indo, cada vez mais ele vai sendo reforçado a fazer força para entrar em movimento. Então, esqueça a guia curta. A guia curta, ela vai entrar depois que você começou a ensinar o seu cão a andar junto. O seu cão já está sabendo que quando puxa a guia tem que erguer a cabecinha e parar, ou quando puxa a guia tem que até mesmo sentar. Só nesse momento que vai entrar a guia curta. E que a gente nem sugere, né? A minha opinião pessoal é que guia curta não precisaria existir, né? Alguns clientes aqui que a gente atende sabe disso, que geralmente eu chego na casa do cliente e eu emendo uma guia na outra. Ou então eu levo as minhas próprias cordas, que são bem longas. Então, esquece guia curta. Guia curta, pôr guia curta no seu cachorro sem treiná-lo é um erro. Outro erro muito cometido e que judia muito do cachorro: usar o enforcador, né,
depois que o cãozinho já aprendeu a puxar, já teve várias experiências de puxando, e você não suporta mais, você quer passear com ele, então você vai pôr o enforcador para o seu cãozinho sofrer quando está puxando e desistir de puxar. Isso não vai acontecer. Seu cãozinho vai puxar, se você estrangulá-lo com o enforcador, vai puxar até perder o fôlego, até cair, até desmaiar, para não falar coisas piores que pode acontecer, e não vai desistir. Por que que ele não vai desistir? Por causa do erro 2. Se o seu cãozinho aprendeu a entrar em movimento sem ter a chance de se movimentar confortável, desde o primeiro instante dele ele já foi puxando, ele só tem essa opção de experiência, ele nunca aprendeu a andar sem sofrer. Então, nunca tente provocar um desconforto depois que o seu cãozinho está puxando na intenção de que ele vá parar. Então, esses 3 erros anotem bem para vocês nunca fazerem. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos para a prática. O que você vai fazer já para começar a diminuir a expectativa do seu cãozinho e quando você for para a rua, ele já não está mais tão empolgado? Desenvolva alguma atividade dentro de casa. Desenvolva alguma atividade com seu cãozinho dentro de casa, como por exemplo, tivemos um probleminha, vamos repetir. Eu vi que parou aqui, vamos repetir. Então, o que você vai fazer antes do passeio? Desenvolva uma atividade rápida ali de perseguir bolinha, né, de perseguir comida. Faça o seu cachorro cansar um pouco, ou até mesmo bastante. Se o seu cachorro já está muito puxando você no passeio, faça ele cansar antes de você ir para o passeio. Ah, a minha casa é pequena, é apartamento, não tem problema. Faça dentro do apartamento. Você pode pegar guloseimas e simplesmente jogar para o seu cãozinho encontrar. Então pega um bifinho que ele gosta. Se o seu cãozinho não gosta de bifinho, a gente já orientou aqui como fazer o cãozinho gostar da comida. Faz ele buscar a comidinha, né? Dá para você prender, por exemplo, ele no quarto e esparramar ração pela sala, para ele ir correndo, encontrar a ração e comer. Você precisa de fazer esse cãozinho já cansar, fazer uma atividade antes de ir para o passeio. Daí quando você vai para o passeio, ele já não vai estar mais com tanta energia acumulada para dispor aquela energia, usar aquela energia puxando, te arrastando e interagindo com os outros cães. Então, uma coisa bem interessante para você fazer, canse seu cão antes do passeio. Se você está com um problema, o seu cãozinho está te arrastando já. Né? Vamos separar bem, né? Ah não, Evandro, eu vou correr com o meu cachorro. Né? Então isso não é válido para você. Isso daqui é para quem tem problema que o cachorro sai enlouquecido, sai puxando, sem controle. Então canse seu cachorro antes do passeio. Né? Manda ele encontrar comidinha, sugira, né? Induza ele a encontrar comidinha, joga bolinha, enfim, faça alguma atividade, pode ser dentro do apartamento para você cansar ele. Né? Quando você for para a rua com o seu cãozinho, né, tudo bem que em alguns momentos é quase impossível isso, mas tenha na sua mente. Você tem que ter uma guia com o comprimento o suficiente que você permita, primeiro você permita a possibilidade de que esse organismo entre em movimento, mesmo que esse movimento seja aleatório, não seja certinho. Entenda que o seu cãozinho está aprendendo, ele não vai sair andando comportado. Então, por que uma guia longa? Para que esse cãozinho movimente-se sem ter atenção, que só ele vivendo a experiência de movimentar-se sem ter atenção, ele vai saber que tem duas formas, duas experiências. Quando você incomodá-lo com a guia, dar um golpe ou até mesmo segurar, ele vai ter uma memória que ele já se movimentou antes sem sofrer. Então, nos primeiros passeios, você nunca vai sair para a rua pensando em andar com o seu cão junto, no seu lado, que ele vai entender isso de um primeiro momento. A primeira coisa que você vai fazer é simplesmente ficar feliz de que ele ande sem puxar a guia.
E para ele andar sem puxar a guia, você precisa de fazer a experiência, permitir com que ele viva a experiência. Então vamos imaginar uma situação, você vai sair para a rua com o seu cachorro, já cansado que você exercitou ele antes, você vai sair para a rua com uma guia de 3 metros. E aí você vai segurar na ponta dessa guia. Você vai iniciar o movimento. Se o seu cãozinho sai de uma vez correndo, você firma a guia, o que vai acontecer? Se ele estiver de coleirinha, ele vai levar um tranco na coleirinha, né? E você induza ele a voltar para o outro lado. Muda de direção. Aí o que vai acontecer? Ele vai ir para o outro lado correndo. Segura. Cada vez que ele desembestar correndo, sair em disparada e a guia esticar e ele passar por um desconforto, e quando ele mudar a direção ou de repente vir até você, ele não passar por nenhum desconforto, esse organismo começa a sacar. Então quer dizer que se eu sair no carregão, eu sofro. E que se eu seguir ele quando ele me chama, eu não sofro. E aí você vai começar a observar que daqui um pouquinho, o seu cão vai ter várias iniciativas de correr, e você não vai, você muda de direção, observa para que ele se movimente sem a guia estar tensionada. Tranquilo? Observe isso, isso é muito importante. Ele tem que entrar em movimento sem a guia estar tensionada, e você só vai conseguir fazer isso com uma guia longa. Só um recadinho, o pessoal que está no Instagram, nós estamos também no Facebook hoje e no YouTube. Então se de repente estiver cortando, que eu já vi aqui várias vezes que parou o vídeo. Parou de gravar. Se estiver cortando, se você quiser ir lá para o Facebook ou para o YouTube, no Espaço com Vida, é um pouco mais seguro. Mas então tá, isso é importante, a parte guia longa, tá certo? Se não entender o processo, pergunta que a gente vai exemplificar melhor na intenção de entender. Terceira coisa que você vai fazer, usar o enforcador, se for usar o enforcador de forma correta. Para quem não sabe ainda, o enforcador ele não foi feito para enforcar. É bizarro, né? Porque enforcador. Ele não foi feito para enforcar. O forcador ele foi desenvolvido com a finalidade de imitar uma mordida, porque ele envolve o pescoço do cachorro. Então, quando você puxa a corrente, ele aperta, certo? Então, para usar como corretivo no formato de mordida, né? Ele lembra uma mordida. Então, por exemplo, seu cachorro, imagina a situação que a gente exemplificou. O seu cachorro está com a guia e com o enforcador, certo? Aí ele vai sair correndo a guia de 3 metros. Ele vai sair correndo, quando a guia esticar, você está segurando a guia firme, o que vai acontecer quando a guia esticar? O que vai acontecer no pescocinho dele? Por isso que você não pode segurar tensionado. O enforcador ele foi desenvolvido só para você dar aquela pegada. Então assim, como se fosse dar um golpe, você está imitando, o cachorro está indo para o rumo que você não quer, você pega a guia, dá um golpe, o que o cachorro sente? Aquela mordida. Então, para isso que foi desenvolvido o enforcador. Imitar uma mordida para que você possa corrigir padrões comportamentais de forma fria, calculada, pensada e estudada, sem estrangular o cachorro, sem tirar o fôlego do cachorro. Então, para isso que foi desenvolvido o enforcador. Então, se você... Eu não uso enforcador, né? Meus clientes sabem que eu faço as minhas próprias cordas e faço uns nós lá para não enforcar. Fica no formato coleira e como se fosse uma coleira e uma guia fixa, uma peça só, mas é fixa, travada. O cãozinho não enforca. Mas se você tem um enforcador e quer usar o enforcador, fique atento a esse detalhe. Né? O cãozinho, o enforcador você vai usar como formato de mordida. Você está mordendo ele, está dando um golpe imitando a mordida para corrigir um padrão comportamental.
não para causar um sofrimento na intenção de que o organismo vai entender e vai deixar de sofrer, deixar de puxar. O organismo só entende que ele deve de abandonar um padrão comportamental por estar sofrendo se ele realmente abandonar. Como que seria isso? Você enforcou o seu cachorro e ele desistiu da ideia, né? Aí você atingiu o limiar de desistência desse organismo. Mas isso é praticamente impossível fazer, né? Porque se o seu cachorro está com a mente focada em algo que é te puxar, né? E você vai lá e enforca ele, você causa um desconforto lento. Esse desconforto começa lento e gradativamente. O que vai acontecer? Ele vai resistir esse enforcamento. Enquanto ele tiver consciência, ele vai tentar se livrar e vai continuar no foco. Agora, se ele está indo e de repente você dá um golpe e o enforcador dá aquela mordida, aí ele assusta e você induz, chama ou move, muda de direção, aí sim você está corrigindo o seu cachorro. Você está ensinando o seu cachorro, ele está desistindo e assim que ele desistiu, ele parou de sofrer. Aí você está usando estímulo negativo, observando a resposta do organismo e reforçando com a não manutenção do estímulo negativo. E se você fizer esse processo e o seu cãozinho vir até você, dá para você fazer mais reforços além do alívio do sofrimento. Dá para você dar comidinha, dá para você fazer festinha, afagar, se isso já estiver emparelhado como recompensa. Então, fazendo isso, você vai diminuir bastante as possibilidades, vai diminuir bastante não, fazendo isso, você vai melhorar, né, o passeio do seu cãozinho, com o seu cãozinho, você vai ter passeios muito mais confortáveis. É importante ressaltar que a gente começou, né, as técnicas que a gente abordou aqui, as sugestões, a gente começou a partir de um problema instaurado. E quando a gente começa a partir de um problema instaurado, a gente sabe que isso tem vários níveis. Então, o que a gente comentou aqui está dentro da grande maioria, né, que a gente vai vivendo no dia a dia. Mas a gente sabe que tem alguns problemas que vai ter que ter mais etapas, vai ter que ter mais aprendizados ainda para esse organismo, para que esse problema se resolva. Tá certo? Então a gente pegou uma média. Então se de repente todas as informações que a gente está te passando aqui, estamos passando aqui, não está fazendo sentido pelo problema que você está passando, ou até mesmo pelo problema não, pela intensidade do problema, deixe sua pergunta que a gente vai tentar, né? Muitas vezes seria ideal uma assessoria, mas se for possível a gente vai explicando e vai dando um jeitinho de que você entenda. Isso é muito importante para nós. Eu quero compartilhar com vocês, né, uma experiência. Hoje ele é um grande amigo, né, que são dos cães do Dr. André Rezende, excelente veterinário aqui de Cuiabá. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos, né, quem é dono de Spitz alemão, eu acho que vai ficar surpreendido. Vou mostrar os vídeos e aí a gente comenta esses vídeos, tá certo? Vamos lá, vamos assistir comigo então. Ó, um Spitz alemão, né? Essa daqui é a esposa do Dr. André Rezende. Nós estamos dentro do shopping. Um shopping aqui da capital, de Cuiabá, Mato Grosso. Notem que o cãozinho tá andando com a guia arrastando, né? Lá vem o Dr. André com o outro. É uma pena. Eu vou ver com o Dr. André se eu consigo. Ele já me prometeu que a gente não tem os vídeos do antes, como que eram os passeios, né? Então vocês viram, né? Spitz alemão. Esses cãezinhos, esse treinamento que a gente fez no shopping, a gente fez direto no shopping, porque o problema se apresentava no shopping, né? Os cães eram muito ansiosos, então o que foi contado pra gente é que eles entravam no shopping patinando,
estavam presos aqui, né? E ganindo, ansiosos demais, muito. Eu me recordo num dia, em uma das nossas conversas, depois o doutor André pode até me corrigir, que o doutor André falou assim, eu tô cansado de ser estrela negativamente falando. Todo mundo fala assim, doutor, você estava em tal lugar, eu escutei seus cães. Que os cães ficavam ganindo e latindo naquela ansiedade. Então eu mostrei esses vídeos, né? Porque só por ser Spitz alemão, quem tem Spitz alemão vai ter uma noção, sabe do que a gente está falando. Que eles são animadinhos, eles são bem pra frente mesmo. Então quem tem Spitz alemão vai poder confirmar isso para mim. Você fazer um cãozinho andar, não você fazer, não é comum, né? Um cãozinho da raça Spitz alemão andar no shopping sem precisar de estar sendo controlado pela guia. É bem raro isso. Pelo menos aqui em Cuiabá é mais raro um pouquinho isso. E a gente está mostrando isso, né, que a gente conseguiu esse resultado, né? Não literalmente passo a passo como está aqui, mas é baseado nesse conhecimento que a gente desenvolveu todas essas dicas e fez esses comentários para vocês. Para tentar ser um pouco mais claro, esses cães eles tinham um problema de ansiedade. E o que a gente fez? Quem assistiu a live de estímulos negativos vai entender. A gente desenvolveu o padrão comportamental de sentar e ficar usando estímulo negativo. Ou seja, a gente incomodava o organismo, se o organismo sentava, o incômodo parava. Depois de uma certa evolução, a gente começou a reforçar esse organismo com o que ele buscava. Então, qual que era o problema? O cãozinho chegava, entrava no shopping, quando ele via outro cão, ou até mesmo sentia o cheiro, ele ficava enlouquecido para ter acesso logo. Isso acabava sendo um pouco constrangedor. Então, ele ficava ganindo e aquela loucura. Então, o que a gente fez? A gente fazia ele sentar, ficar de forma desconfortável. Quando esse organismo continha-se o mínimo possível, a gente liberava ele. Aí então ele tinha acesso para ir interagir com os outros cães. E a gente foi só alongando isso. Então a gente usou estímulo negativo para desenvolver 2 padrões comportamentais simultâneos, né? Que é sentar e ficar sentado. E era muito engraçadinho que em algumas de nossas aulas a gente tinha que explicar para todo mundo, porque eles ficavam sentados e ganindo. Então eu deixava eles no fica, andava, via o cachorro, eles ficavam animadinhos, senta, fica, e aí eu ia lá, conversava com o dono do cachorro, olha, eu estou treinando o cachorro, ele pode vir aqui ter contato com o seu cachorro? Pode. Então a gente ia lá e liberava eles. Então eles começaram a entender que se ficar quietinho, entrar em quietude, eles tinham aquilo que eles estavam querendo no começo. E a situação foi evoluindo. A gente precisa, para ficar bem bacana, dá para fazer mais aulas ainda para continuar o treinamento desses cães. A gente até conversou já isso com o Dr. André. Aí, não estou muito bem lembrado, mas acho que nós estamos aí entre 8 ou 10 aulas. Então, assim, é um resultado bem interessante que prova que tudo que a gente está falando, a gente não tirou do nada, né? A gente realmente correu atrás, estudou, se esforçou para chegar até aqui. Bom, perguntas do YouTube. Acho que dá uma olhadinha aqui no Instagram, mais perguntas. Não só o pessoal me cumprimentando, talvez passou aqui enquanto eu estava falando e a gente não viu talvez. Mas eu vou ver depois e prometo responder. Tá certo? De repente a gente até faz um videozinho, mostra com nossos cães lá, alguma coisa relacionada a isso. Bom, espero ter sido claro, né? Como sempre. A minha intenção é levar conhecimento, compartilhar o que eu já aprendi para que as pessoas vivam em harmonia com seus pets.
Gente, se esse assunto for interessante para vocês, compartilha com seus amigos, né? Vamos levar essa informação para mais pessoas. Vamos ajudar os pets a sair, os donos a não se frustrarem com seus pets e os pets a serem mais felizes. Olha que legal, recebi uma gratidão aqui, foi muito ótimo. Agatha, muito obrigado. Me envie perguntas pelo direct, que a gente vai estar respondendo, formulando conteúdos para levar mais informações. Tá certo, gente? Hoje sem música. Semana que vem tem novidade. Semana que vem tem mais uma música. Aí, hoje sem música, mas semana que vem com 2 opções de músicas. Muito obrigado, gente. Como sempre, quem sou eu sem vocês? Obrigado. Até mais.